Bom dia, paz do Senhor para todos. Me chamo Thalita Carvalho e nesse vídeo nós vamos falar, Deus e Espírito Santo, nós vamos falar a respeito de relacionamento, qual o perfil que deve ter uma mulher que se considera serva do Senhor, qual o perfil que deve ter um homem de Deus. Então eu vou começar a falar aqui com base no que tem em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Vou ler aqui para vocês. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, o 17, olha que interessante. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meus irmãos e visitante que por acaso acabou assistindo esse vídeo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que quando a gente faz alguma coisa que agrada ao Senhor, a gente está vivendo de um modo correto, a gente está vivendo de um modo íntegro, pensando em Deus. Quando a gente age pensando nas nossas próprias vontades, pensando em só satisfazer a carne e viver de uma maneira que Deus está longe, nós somos egoístas, pecadores. E a Bíblia condena, porque Deus detesta aquele pecador que não se arrepende. Deus detesta aquele que sabe que é errado, mas ele faz, porque para ele é mais importante satisfazer os seus desejos do que obedecer à palavra de Deus. Vou contar um caso bastante comum, que é em relação a casais, quando estão em um relacionamento, ou seja, namoro, noivado, casamento. Bom, andei pesquisando, observando textos na internet sobre o que fazer quando o homem que se diz servo do Senhor, ou a mulher quando se diz serva do Senhor, passa uma mulher lá, né, com um corpo volumoso, chamando a atenção, que seja bonita, atraente, e ele começa a olhar. E aí fui pesquisar para saber o que o pessoal acha, se o pessoal achava normal, que era comum, isso, aquilo, outro e tal. E felizmente fiquei muito triste ao ver que muitas pessoas comentavam lá suas questões, suas opiniões, respeitando a opinião dos outros, claro. Mas fiquei triste porque muitas pessoas cristãs, que se dizem cristãs, conhecedoras do Evangelho, que se dizem conhecedoras da palavra, acham super normal. A Bíblia diz em Provérbios que os olhos, eles são a janela da alma. Se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. A gente não pode se enganar, se deixar levar com filosofia que justifica o pecado, com filosofia que venha justificar as atitudes que não são corretas perante o Senhor, com justificativas que venham satisfazer o nosso ego, passar sabe quando a pessoa se machuca e passa um mertiolate, passa qualquer coisa lá, uma pomadinha para poder sarar, querer tapar as feridas, né? Dar aquela tapiaçãozinha para poder passar ali aquela dor. Gente, Jesus, ele foi bem claro. Ele não quis tapear a gente de uma maneira alguma. Ele não passou a mão na nossa cabecinha. Não disse para ninguém assim, tá pecando? Tá pecando? Então continue pecando aí, tá? Continue, tá muito bonitinho. E isso, não fique triste não. Eu vou inventar aqui umas parábolas para justificar o seu pecado. Claro que não. Jesus, ele nunca fez isso. Jesus, ele deixou bem claro. Quem quiser me seguir, carregue a sua cruz e venha adiante. Renuncie o seu eu, renuncie as suas vontades, renuncie tudo, deixe tudo para trás. Gente, não se pode servir a dois senhores. Ou você é servo de Deus, ou age como um homem de Deus, ou você é mundano e age como mundano, simples assim.
Agora vamos voltar à questão do exemplo aqui anterior. Tá, tô passando na rua e tal, tenho sou comprometida, né? Tenho um certo senhor na minha vida. E aí tá, vamos supor um rapaz com sem camisa andando pela orla, um exemplo bem clássico para essas coisas acontecerem. E ele começa a andar, aqueles músculos se mexendo de um lado pro outro, correndo. E aí eu passo, dou aquela olhada básica, dou uma olhadinha e olho, né? No momento que eu tô olhando ali, foi só um olhar, não é assim? Só foi um olhar. Mas vamos estudar esse olhar em câmera lenta. O cara passou, de repente, pá, olhei. Agora vamos estudar em câmera lenta. Quando eu olhei e vi aquele músculo ali assim, sabe, câmera lenta e tal, comecei a imaginar. Primeiro eu olhei o peitoral, é só um exemplo, tá? Olhei o peitoral, olhei embaixo, fui descendo, olhando, fazendo um estudo com o raio-x completo do homem, do corpo todo. Isso em um olhar só, ok? Para você que diz que um olhar não tem problema, olhar tem muito problema sim, porque é pelo olhar que a gente peca. Quando a gente olha uma coisa, a gente também está desejando. Não venha com essa de tapear, de tampar o sol com a peneira, dizer, ah, foi só um olhar, foi só um olhar. Então, meu querido, você pode trair sua esposa, né? E dizer, ah, só foi um beijo, ou só foi um abraço, aquele abraço que vem assim, ó, daquele... Tem gente que abraça que parece que, né, perde a noção. Dá aquele abraço mesmo pra você sentir tudo, pra sentir até a alma da pessoa. Então, sinceramente, eu acho isso muito terrível e fico triste porque tem evangélico que diz que isso é super normal, tanto homem quanto mulher. Eu quero dizer pra você que tem seu esposo, que tem sua esposa, ou ou a pessoa que está namorando, que está noivando, se Deus colocou essa pessoa na sua vida, meu irmão, só tenha olhos para ela. Se Deus colocou essa pessoa na sua vida, minha irmã, só tenha olhos para ele. Não deixe nenhuma filosofia satânica querer destruir o seu relacionamento, não. Olhar, esse olharzinho aí, olhar tem pecado sim. Não finja para você mesma. Não se deixe levar, não se deixe enganar. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir relacionamento, destruir a comunhão. Então, vigie. A palavra de Deus diz que a gente deve andar em vigilância. Nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem. Não queira aderir costumes mundanos para a sua vida. Outro exemplo. Eu estou ligando lá, né, no programa de TV. Aí a pessoa tá lá, a pessoa, né, o varão, no caso, tá assistindo. E aí começa a falar, oh, que perna linda daquela mulher, oh, que bunda linda daquela mulher. Você tá do meu lado falando aquilo? Imagine, irmão, ele estando longe de mim, o que é que ele faz quando passa aquela mulher? Ah, então ele vai ser das caras? Claro que não. Veja o que você alimenta. Se você alimenta a sua carne, você é carne. Se você alimenta o seu espírito em espírito, você é espírito. Fuja, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Você tem que fugir. De uma fonte não se jorra duas águas, não pode jorrar água doce e água salgada, isso está na Bíblia também. Não sei agora em que parte, mas eu sei que está. Faz estudo bíblico mesmo. Se não consegue, peça ajuda ao Senhor, meu Deus, eu não consigo, Pai. Limpa minha mente, porque isso é impureza sexual. O adultério, ele começa também pelo olhar. Ninguém, quando vai adulterar, ninguém fica assim, ó, de olhos fechados, não, e vai lá adulterar do nada, de olhos vendados, e de repente beijou, não. Tudo começa pelo olhar. Você olhou, depois deu um toque, e aí vai sentindo as sensações, e daqui a pouco ela tá lá pecando. Então vigie, meu irmão, vigie, não deixe ninguém querer passar por cima disso aqui, ó. Ninguém passa por cima da Bíblia com filosofias erradas, ninguém pode, ó. Um homem santo, puro, pagou um preço muito caro para que esse livro chegasse aqui, ó, nas nossas vidas. Então você dá atenção a essa palavra e ó, atinge a salvação e anda no mais sagrado caminho, que é o caminho do nosso Senhor Jesus, ou você ignora esse livro e destrói a sua vida. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se não fosse a sabedoria do Senhor para nos ajudar, para nos guiar, a gente fazia tudo errado. Mas tem esse livro aqui, ó, tem Provérbios, fala muito da sabedoria, fala muito como a gente deve trilhar em situações, somente essa.
Fala muito do adultério, que o pecado ele começa a entrar pelo olhar. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia aqui, ó. Que você vai ser muito feliz. Casamento, relacionamento conjugal é um plano do Senhor, é um projeto de Deus. Deus constituiu a família. É um projeto da criação divina. Não deixe nada atrapalhar, nada querer estragar o seu relacionamento. Se você é viciado em ficar olhando mulheres, se você é viciado em ficar olhando homens e ficar comentando, peça ajuda ao Senhor. Deus, limpa minha mente, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas peça, porque Deus ele nos ajuda. Ele nos ajuda em momento de fraqueza. Ele nos ajuda em nossos erros. Peça ao Senhor, Pai, eu não estou conseguindo. Deus, me ajuda porque eu quero andar nos teus caminhos. Pai, me ajuda a honrar a esposa que o Senhor me deu, a honrar a serva que o Senhor me deu. E, principalmente, uma coisa aqui para os solteiros, aqueles que estão namorando. Olha só, o casamento não começa só quando chega no altar e coloca as alianças, não, meu irmão. O casamento começa na fase do namoro mesmo, na fase que você está conhecendo a pessoa. Os dois têm que estudar a palavra, têm que se preparar, estudar e saber sobre o relacionamento. Não deixa para quando chegar no casamento, não, porque quando chegar no casamento, aí vai ter que, tipo, aprender com a prática? Não, não deixa isso não. Primeiro aprenda com a teoria, porque tem teoria e tem a prática, que a prática seria o quê? No momento ali que estão convivendo os dois juntos numa casa. E tem a teoria é o quê? Teoria, não estou falando de mito, de teoria, como se diz na parte de estudos, de Big Bang, nada disso não. É a parte prática e a parte teórica. A parte teórica é aqui, a palavra, que é o conhecimento. Os dois têm que estudar, saber o que é amor, saber o que é família, qual o plano do Senhor, como a gente deve se portar, qual a questão da sabedoria, para evitar, sabe o quê? A separação. Porque se todas as pessoas, os casais, se preparassem antes, o índice de divórcio seria muito baixo. Se todos os casais andassem vigilantes, o índice de divórcio seria muito baixo. Se todo casal que se dissesse homem de Deus e mulher de Deus andasse por segundo 24 horas com o Senhor Jesus, o índice de divórcio não existiria. Jamais. Seria muito baixo, que nem existiria mais índice. Então, meus irmãos, como esse livro não é só ler, pratique. E quem não consegue praticar, pede ajuda ao Senhor, porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso. A gente não aprende de um dia para o outro, mas a gente aprende com a obediência. A gente aprende com a nossa força de vontade, com a ação. A gente consegue tudo. E Deus, Ele está conosco até a consumação do século. O Senhor falou, não te deixarei órfãos. Não foi isso? Então, meu irmão, eu, você e em geral, não estamos sozinhos. Pede força ao Senhor, pede auxílio, pede sabedoria, que Ele dá. Um abraço e a paz do Senhor a todos.